Irmãos, o meu ofício na igreja é evangelista. Foi assim que a casa onde eu congrego me reconheceu. Eu digo, me reconheceu, eles não me ungiram como algo e disseram, agora você seja um evangelista. Eles reconheceram que eu era um evangelista. E eu fui reconhecido assim na casa que eu congrego. Foi interessante o dia que o pastor me ungiu como evangelista lá na igreja, porque eu estava ministrando numa escola ministerial e eu faço parte de uma casa bem profética. O meu pastor é um apóstolo como poucos que eu já vi. E normalmente quando você vai em escolas ministeriais, nesse tipo de conferência, se fala muito sobre apóstolos e profetas. E eu poucas vezes ouvi falar sobre evangelistas. E eu senti, cara, vou puxar a sardinha para o meu time, vou ministrar sobre evangelistas. E trouxe uma palavra sobre evangelistas. Enquanto eu pregava, um dos pastores, o pastor Jackson, virou para o pastor Luiz Hermínio e virou para ele e disse, Deus está mandando a gente ungir o Rodolfo como evangelista hoje. E o pastor Luiz falou, olha, normalmente a gente unge ministerialmente as pessoas na convenção anual, mas se Deus fizer uma coisa completamente incomum aqui essa noite, a gente vai entender que era para ser feito isso. Eu ministrei a palavra, e no momento que eu fui orar pelas pessoas, era um chamado a respeito de ativar evangelistas. Eu perguntei quem se via como evangelista, e a gente ia impartir simplesmente isso. Na hora que eu chamei as pessoas à frente, explodiu um poste na rua, cara, e acabou a luz da igreja, acabou, desligou o microfone, desligou câmera, desligou luz, desligou tudo, e ficou aquele povo na frente do altar, sem som e sem luz. Nessa hora o pastor Luiz falou, aconteceu algo completamente incomum, ele vai ser ungido na presença de todos e no secreto, sem ninguém ver. E foi algo muito poderoso, tipo assim, é lindo quando a tua casa te reconhece como algo, porque é como se eles simplesmente te abençoassem e fossem junto contigo, enquanto você evangeliza. Eu não estou limitado ao evangelismo. Muitas vezes, o Senhor me dá palavras que são a respeito de ensino, ou palavras proféticas, a respeito de alinhar a igreja com aquilo que eu percebo que Deus está fazendo. Enfim, como eu tenho esse chamado de poder viajar pelo corpo de Cristo, tudo que é denominação, para falar para homens, para jovens, para adolescentes, para a igreja em geral, às vezes eu entendo que tem um encargo de alinhamento nisso tudo, mas a gente procura se tornar mais eficaz naquilo que a gente faz. E quando você pensa no evangelista, naturalmente você pensa em alguém, aquele evangelista clássico, é aquele cara em cima de um caixote na rodoviária, pregando para quem quiser ouvir, e raramente tem alguém ouvindo o que ele está falando. Ou então aquele cara que está entregando panfleto na rua, o evangelista clássico, daquele que você entende, você consegue desenhar esse cara. Mas eu comecei a perceber que o evangelismo, ele é muito mais do que simplesmente compartilhar uma informação, porque Cristo é muito mais do que uma informação. A gente começa a perceber que Cristo é a própria vida, e quando você compartilha Cristo com alguém, você está compartilhando vida com essa pessoa. O incrível é que você não simplesmente compartilha a vida de Cristo com quem você compartilha Cristo, mas você compartilha a sua vida com quem você compartilha Cristo. Porque, afinal de contas, é interessante você pensar nos 5 ofícios ministeriais da igreja: evangelistas, pastores, mestres, apóstolos e profetas. Cara, todos os outros vão precisar de muito ensino até começarem a fluir. Um pastor, ele não nasce pastor, um mestre não nasce mestre, um apóstolo, um profeta não nascem assim. Eles simplesmente demoram um tempo até se desenvolver e poder exercer o seu ofício. Mas o evangelista, meu amigo, ele nasce evangelista. Ele encontra Jesus aqui agora, ele entrega Jesus na esquina. E sabe o quê? Funciona. Alguns evangelistas na Bíblia, eles me chocam pela simplicidade da mensagem que eles compartilharam e pela eficácia dessa mensagem, ainda que tão simples e cheia de limitações teológicas. Até que eu comecei a perceber, por aquilo que nos diz as Escrituras. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Você crê nisso? Você crê no que a Bíblia diz a teu respeito? Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aí eu te pergunto, como é que você chegou lá? Como é que você entrou nesse lugar? Como é que você permaneceu nesse lugar? Uma vez perguntaram para Billy Graham, um dos maiores evangelistas
que o nosso tempo moderno conheceu, e agora já foi promovido, já está com o Senhor, acho que num programa de entrevistas, perguntaram para ele, como é que o Senhor chegou nesse lugar de ministrar em estádios, de aconselhar presidentes da República, de ser convidado pela rainha da Inglaterra para ir dentro do palácio, para ministrar para ela, enfim, como é que o Senhor chegou nesse lugar? E a resposta que ele deu foi super interessante, ele disse assim, você já viu uma tartaruga em cima de uma cerca? E o repórter falou, que conversa é essa, né? Tipo, não, ele falou, sabe como é que uma tartaruga chega em cima de uma cerca? E o repórter, não. E ele respondeu, só se alguém colocar ela ali. Ela não chega sozinha naquele lugar. Eu cheguei onde eu cheguei porque Deus me colocou aqui. Cara, valorize os anciãos, amém? Porque a simplicidade deles não precisa de muita coisa para dizer tudo. Assim nós chegamos nesse lugar, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos colocou lá. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sei, não é porque eu fiz por merecer. Não, é porque Ele nos colocou lá. Agora, como é que Ele nos colocou lá? Cara, esse lugar é dele, repete comigo, esse lugar é dele. E Ele nos colocou lá. Ou seja, Ele compartilhou o lugar onde Ele está no Espírito. Amém? Irmãos, isso para mim já fez toda a diferença. E talvez o que a gente vai fazer até o final da noite aqui é meditar sobre isso. A respeito de você não simplesmente compartilhar uma informação, mas compartilhar o lugar no Espírito, aonde você está. Porque é isso que acontece quando eu dou o testemunho de Jesus. Aliás, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ou seja, nós precisamos entender algumas piras, vamos pirar pelo menos um pouquinho nas coisas da Bíblia. A eternidade não começa quando eu morrer. Porque se a eternidade tiver começo, ela não é a eternidade. A eternidade ela habita em Deus, amém? A eternidade está, nós estamos na eternidade nesse momento. Mas o nosso tempo se desenrola, o nosso tempo não volta, ele só anda para frente. Então eu preciso entender que a eternidade é um lugar em Deus, onde o meu tempo está se desenrolando sobre esses lugares, sobre esses eventos. Quando Deus, por exemplo, eu estou aqui, nesse momento da história, e Deus me dá uma palavra profética e me diz o que vai acontecer, Ele está falando de um lugar que daqui a algum tempo eu chego lá. Ele está me dando o privilégio de me preparar, de me alinhar com a vontade dEle, a fim de que eu me encaixe naquele desenho que Ele já preparou e já está ali. Você vai ler o livro de Apocalipse, tem coisas do passado, do presente e do futuro que foram reveladas a João. Ou seja, são lugares eternos que já estão ali e o nosso tempo vai simplesmente se desenrolar sobre eles. Amém? Então, quando eu conto, por exemplo, o que Cristo fez em mim, eu não estou só dando uma informação ou contando uma história, eu preciso crer que eu estou levando essas pessoas a um lugar no Espírito que aconteceu, que é real, e aquilo que Ele fez, Ele faz. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Deus não tem problema nenhum de ir lá na tua infância e cortar uma coisa que você sofreu lá para você ser um adulto livre hoje, porque não há impossível para Deus. Amém? Deus faz o que Ele quiser. Se você disser que tem uma coisa que Deus não pode fazer, está errado, porque Deus pode todas as coisas. Amém?